Doutora Jéssica Assis, a nossa delegada, responsável pela PJC em Sorriso, pelas delegacias, né? E principalmente a Delegacia de Atenção à Mulher, à Criança, enfim. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, uma satisfação. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente, né, para tratar dessa campanha, pauta pela qual tenho muito carinho e em relação à qual nos dedicamos muito aqui na PJC de Sorriso. A gente acompanha as notícias também, não são poucos, digamos assim, os casos, né? Amanhã, 18 de maio, então, é um dia nacional de atenção a esse combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Como é que nós estamos nos avanços nesse sentido, doutora? Estamos indo para frente ou ainda tem muito a ser feito? Acredito que houve já uma evolução muito boa, mas ainda há algumas coisas a se avançar, especialmente no que tange, né, ao diálogo, à conscientização das próprias crianças. Então, esse ano aqui, em 2024, a Polícia Judiciária Civil como um todo, né, especialmente a Coordenadoria de Mulheres e Vulneráveis, sediada na diretoria em Cuiabá, incentivou e vem incentivando todos os delegados de todas as regionais, municípios, a estarem presentes nas escolas, principalmente, para dialogar e ensinar as crianças a respeito dos seus próprios direitos, a respeito de o que é a figura de um crime, o que é a figura, né, de intimidade, de respeito à intimidade. Então, nós iniciamos esse projeto aqui em Sorriso ontem. Estive presente em Ipiranga do Norte para dar o start nessa operação, nesse conjunto de ações, em escola municipal em Ipiranga do Norte, na Nossa Senhora Aparecida, no CRAS de Ipiranga. E segunda-feira estaremos também em escolas aqui do município de Sorriso. Para levar palestras e conversar com os estudantes pequenos. Que idade vocês atendem nesse aspecto aí? A partir de 6, 7 aninhos já dá para conversar, claro, tudo com uma linguagem adaptada, de maneira uniformizada já pela nossa coordenadoria, mas para ensinar as crianças o que são partes sensíveis do corpo, que o corpo da gente é como se fosse uma casa, que ninguém viola a casa de ninguém, da mesma forma que ninguém pode violar, invadir e agir desrespeitosamente com o nosso próprio corpo, que é a nossa maior casa. Então, nesse linguajar mais lúdico, mais adaptado, porque é um assunto sensível, a gente conversa com elas e, Marlene, é sempre impressionante. Qualquer escola, qualquer espaço que você vai, sempre surgem relatos espontâneos de violência sexual. Quando fala do assunto, o relato vem da criança? Vem de uma, duas ou mais crianças. Ontem, em Ipiranga do Norte, tivemos revelações espontâneas e já começamos diligências lá. Teve procedimento que a gente conseguiu iniciar, finalizar, faltando só relatar mesmo. Que coisa, doutora. Parece que assim é porque está dentro de casa acontecendo que é difícil para colocarem isso para fora, é isso? Exatamente. Então, a gente conversa com as crianças, principalmente em casa. Quando há pais, né, que estão mais dispostos, que se sentem mais confortáveis de falar sobre o assunto, acho que é quase que unânime aquela orientação. Olha, não conversa com um desconhecido na rua, não aceita presente de vizinho, tá na rua, alguém aborda você, fala que conhece sua mãe, te oferece uma carona, não aceita. A gente sempre orienta crianças nesse sentido dentro de casa. Mas muito pouco se fala a respeito de partes do corpo, a respeito de situações de que ninguém, ainda que seja íntimo da criança, ainda que tenha o afeto da criança, pode tocar a criança de uma maneira desrespeitosa. Então, assim, a gente tem que ensinar as nossas crianças, até porque a gente sabe bem, né, Marlene, principalmente quem trabalha com segurança pública. Nem todo adulto é responsável, nem todo adulto ele está agindo corretamente de acordo com a lei. Então, as crianças elas têm que ter essa consciência para que elas possam se defender. Até porque as pesquisas mostram, em quase 90% dos casos, violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre no ambiente doméstico com pessoas íntimas e de confiança da criança. Nunca é demais a gente falar sobre o que a legislação diz. Já avançou bastante. Em termos de lei, nós estamos
razoavelmente seguros, digamos assim, doutora, podemos dizer isso? Sim, né? A nossa legislação avançou bastante, e não só a criminal, porque a legislação criminal é o que a gente sempre fala, direito penal, em linguagem técnico-jurídica, a gente define como última ratio, né? Que é aquele direito de última barreira para a proteção dos bens jurídicos mais importantes. Mas existem outras leis, outras iniciativas que visam, né, até impedir o acionamento do direito penal para evitar situações mais complexas, mais, né, lesivas às crianças e adolescentes. Então, a própria Lei Henri Borel é uma lei muito importante, porque protege crianças e adolescentes de violência doméstica e familiar, lato sensu, não só sexual, bem como a nossa lei de escuta protegida, escuta especializada, que trouxe um rito totalmente diferente de tratamento de crianças e adolescentes que são vítimas de qualquer tipo de violência, especialmente sexual, desde o primeiro atendimento. Então, havia muita revitimização, algo que, com esses novos protocolos, a gente consegue mitigar, principalmente com crianças e adolescentes. Nós aqui, às vezes, somos cobrados quando a gente leva ao ar alguma situação de violência sexual, no sentido de divulgar o nome da vítima. A própria polícia não faz isso, né, doutora? Com o objetivo de proteger. Não é a vítima, eles querem que coloque lá o nome do abusador, mas se identifica um, você acaba identificando o outro, geralmente, né? Exatamente. Então, as pessoas sempre falam assim, tem que divulgar o rosto desse abusador, desse monstro, né? Só que a gente tem que sempre pensar no estigma da vítima, porque a vítima ela vai continuar vivendo a vida dela. E aí, você deixar ela marcada, estigmatizada, identificada, é algo muito ruim. Isso é uma coisa muito íntima da vida da pessoa. Então, por isso que é muito complicado a gente falar de divulgação de rosto, de nome, né, de abusadores. Mas eles estão sendo punidos no rigor da legislação. Estão sendo punidos no rigor da legislação. Nós temos leis muito duras no Brasil a respeito desse tipo de crime. E a dosimetria vem sendo cada vez mais rigorosa, principalmente por parte do Poder Judiciário. E isso é muito bom, né? Porque a gente tem que aprender que nós temos uma legislação, na verdade, né, Marlene, assim, sendo um pouco crítica, que eu estava até conversando ontem, né, com meu noivo, que ele também é da área. E é uma legislação que ela é muito mais dura e muito mais protecionista em relação ao patrimônio do que com relação a qualquer outro crime. A pessoa, enfim. Pessoa, integridade física, dignidade sexual. Mas já há avanços, né, nesse aspecto. E isso precisa ser debatido, porque, em última instância, né, quem tem o poder de modificação são os nossos legisladores, os nossos deputados federais, os nossos senadores. E aí a gente tem que conseguir escapulir de certos conceitos machistas ainda, de propriedade, etc., né? A Milena quer fazer pergunta também, Com daqui certeza. a pouco a gente volta nesse tema. Fala, Milena. É justamente o que a Marlene falou e o que a doutora citou também, né, com relação a essas mudanças, essas alterações na lei, que hoje caracteriza não só, como a gente dizia antigamente lá, a conjunção carnal, para dizer, não, realmente foi um estupro, né? Como outras situações. E até mesmo ajuda a quebrar alguns paradigmas com relação àquele costume de naturalizar, né, um elogio de forma de cunho sexual para uma criança, né, atitudes, beijo na boca, que era considerado uma coisa comum e que a gente sabe que não é, né? Criança não namora. Exato. Há diversas condutas que elas se amodam ao abuso sexual propriamente dito, ao estupro de vulnerável. Por exemplo, a gente tem julgados e entendimentos dos nossos tribunais que a contemplação lasciva pode configurar crime de estupro de vulnerável. O que seria isso? Algo que tem acontecido muito, infelizmente, com isso aqui, né? Redes sociais, WhatsApp, chamadas de vídeo. Existem pedófilos que estão online, eles começam a conversar com crianças, às vezes em fórum de jogo online, em ambientes que são atrativos, né, para públicos menores de idade, e aí numa videochamada fala bem assim, tira a roupa, dança para mim. Então, essa pessoa que está induzindo a criança a fazer qualquer tipo de engajamento físico com o próprio corpo e que está meramente, bem entre aspas,
contemplando essa criança, comete um crime de estupro de vulnerável. E se souber, tem que denunciar também, né, doutora? Tem que denunciar. Essas condutas, elas são extremamente perversas e a gente tem que denunciar. Infelizmente, a Dark Web tem muita pornografia infantil. Muita. E chegam poucas denúncias na polícia a respeito dessas situações envolvendo o consumo de pornografia infantil. Isso é algo muito grave. Geralmente a gente atrela mais ao trabalho da Polícia Federal, mas existem circunstâncias que a Polícia Civil também investiga e a gente precisa intensificar esse tipo de ação, porque é impressionante. Às vezes um cidadão é aquele que parece ser o mais de bem possível, ele está com um celular contaminado, cheio de pornografia infantil. Doutora Jéssica segue conosco por aqui. Então, vamos retomar já, tentando responder essa pergunta dessa ouvinte. Como é possível, se é que há, né? Como é possível alertar familiares e amigos de uma criança sobre maldades que possam acontecer, possíveis abusos, enfim, e a família não enxerga desta forma? O que a gente pode passar para essas pessoas? Em primeiro lugar, acho que é uma coisa que a gente ensina para as crianças, a gente também tem que ensinar para os adultos. Não se faz brincadeiras com o corpo de outra pessoa, principalmente com o corpinho de uma criança. Então, é importante que as pessoas entendam que muitos dos métodos que os psicólogos, que os estudos mostram de abusadores, especialmente os infantis, são métodos em que ele naturaliza o abuso perante o olhar de outras pessoas. Então, ele toca, às vezes, o corpo da criança numa situação de brincadeira na frente de todo mundo, pega a parte íntima de um menino e fala, vamos ver se já tá grande. Ou então, as partes íntimas da menina, o seio, falando, vamos ver se tá crescendo e não sei o quê. Como uma forma até de naturalizar esses toques para a própria criança e de mostrar que é só uma brincadeira para outros familiares. Para que a família pense que é só uma brincadeira, é mas só uma não brincadeira. Geralmente não é só uma brincadeira. Geralmente não é só uma brincadeira. Então, e ainda que fosse, em casos excepcionais, que pode efetivamente ser uma brincadeira por conta de uma diferença cultural, é um comportamento que precisa ser repreendido. Precisa ser repreendido principalmente pelos adultos. Então, se vir um adulto fazendo isso, ainda que você ache que não tem um contexto de maldade, corte, fala, olha, não é para tocar a criança dessa forma. Fala, esse tipo de brincadeira não é para fazer. A gente tem que proteger. Né, é constrangedor, é abusivo e dá uma noção completamente equivocada para a criança de que o corpo dela é público, que qualquer um pode tocar por uma questão de brincadeira. Então, isso vai criar uma deturpação da maneira como ela interage com a sociedade, às vezes até em própria sala de aula. Ela vai num outro coleguinha, ela vai querer repetir os comportamentos. Se ela repete um comportamento desse dentro de sala de aula, você acha que o professor e o diretor não vai te chamar para vir conversar que a sua criança desrespeitou uma outra criança? Vai ser chamado. Então, por que um outro adulto poderia fazer isso? Então, precisa... essa pessoa que pediu aqui ajuda, não é? Ela precisa chamar essa mãe, de preferência, ou quem ela possa ter acesso, e explicar isso para essa pessoa. Com certeza. Mudanças culturais, elas levam tempo, né, Marlene? Mas a gente tem que ser realmente aquele... De vez em quando tem que ser chato mesmo. Porque na chatice, que a gente aspas, consegue fazer compreender algumas coisas. A gente consegue mudar certos conceitos, né? Que precisam ser mudados. Pai, padrasto, mãe, padrinho, ninguém é proprietário de ninguém, nem do corpo das crianças, né, Exatamente. Doutor? Tem que dizer isso. Porque às vezes dá uma impressão pelos feedbacks que a gente recebe assim, é meu filho, é minha filha, então vou fazer o que eu achar que eu devo aqui. Só que não, existe lei justamente para proteger as crianças, porque elas estão no grupo dos vulneráveis, né, doutora? Por isso que a lei está colocada dessa forma. A lei coloca dessa forma e a gente, pela própria criação que a gente tem, né, com crianças e adolescentes, a gente ensina crianças e adolescentes a serem muito pouco assertivos. Então, de vez em quando acontecem certas coisas com eles, eles acham que eles não podem fazer nada, eles não têm direito de falar, olha, eu não gostei disso, por favor, não faça isso, não me toque assim, eu não admito isso, porque a gente ensina o quê para criança e adolescente? Obediência cega e restrita. E não é bem assim. Então, precisamos rever alguns conceitos lá no seio familiar, né, doutora? Com certeza. Bom senso por parte dos adultos, porque ainda, infelizmente, nós ouvimos coisas assim, foi abusada porque permitiu, porque quis. A criança, em algum momento, o adolescente tem culpa do abuso? De jeito nenhum. Tanto é que, dentro da nossa legislação, quando a gente olha o crime de estupro de vulnerável, o que a lei fala? Que manter
qualquer contato libidinoso ou conjunção carnal com uma pessoa menor de 14 anos de idade é crime de estupro de vulnerável. E a lei é muito clara. Qualquer adolescente, seja do sexo feminino, masculino, com menos de 14 anos de idade, ele não tem capacidade para consentir com a prática de qualquer ato sexual. Porque ele não sabe nem do que está se tratando isso. Exatamente. Então, o que a lei impõe? A lei impõe um dever de que pessoas adultas se comportem, né? Se abstenham. Fala, tem uma menina de 13 anos de idade, ela não completou 14 ainda. É seu dever moral, enquanto um cidadão de bem, se afastar, tá? Não existe isso. Nada justificaria uma relação de qualquer natureza. Jamais. Com essa criança. Jamais. E é algo até difícil, às vezes, de se fazer, entender, porque pensa, né, Marlene, há quantos anos atrás mulheres se casavam com 12, 13, eram mãe aos 14. Então, é uma mudança cultural. E uma mudança cultural, ela leva tempo. Questão de 40, 50, 60 anos, em termos de mudança de pensamento, é muito pouco, né? Mas o objetivo de tudo isso que nós estamos falando, dessas campanhas, inclusive, que não é só o Brasil que adota, né? Em alguns países do mundo ainda precisa avançar, talvez mais do que o Brasil, mas a gente não está isento de melhorar nesse aspecto. É justamente porque havia abusos que ficavam embaixo dos panos e simplesmente porque era no seio familiar, era um direito, talvez, na cabeça das pessoas, só que não, né? Por isso que a lei avançou e a gente hoje tem que se adaptar mesmo. Às vezes a gente que está em centros urbanos, a gente não sabe das barbaridades que acontecem em zonas rurais, em zonas mais afastadas, em que não há tanto conhecimento, mas existe ainda uma cultura muito perversa de que às vezes, meninos, homens de uma mesma família têm que tirar a virgindade da menina. Existem essas situações absurdas. Ainda, infelizmente. Levar o menino para prostíbulo. Exatamente. Para iniciar a vida sexual. A gente fala muito das meninas e esquece de olhar para o lado dos meninos também. Mas isso é de uma perversidade sem tamanho. Você fala, vou levar meu filho de 13, 14 anos de idade para o cabaré. Para virar homem. Para virar homem, né? Existem ainda diversas outras situações que a lei impõe e que é importante que as pessoas entendam. Por exemplo, crime de exploração sexual, que lato sensu é todo delito que envolve uma contraprestação pecuniária, dinheiro, né? Pagamento por sexo, digamos para assim. uma pessoa menor de idade, é crime. Então, a gente sempre fala, né? Prostituição no Brasil não é crime, tá? Mas exploração sexual de criança e adolescente é. Então, um homem adulto, maior de idade, que mantém relação sexual com uma menina de 16 em troca de dinheiro, está cometendo crime. E um crime com pena bem alta. E eles nem têm ideia, muitas vezes. Muitas vezes não têm ideia. E não tem como a gente falar em adequação social, não tem como falar em nada desse tipo. Porque isso é o quê, em última instância? Isso é exploração da miséria humana. Porque geralmente quando entra nesse mote de ofertar o corpo, não é, em troca de recurso, é porque está na miséria mesmo, Com certeza, na maior parte dos casos, sim. Ainda existe muito isso. Existe, e a gente, né, tem que quebrar esse tabu de que existe só em classes sociais menos abastadas, porque o que as pesquisas mostram? Exploração sexual, abuso sexual, ele acontece mais entre famílias de classe média baixa, com baixo poder aquisitivo. Não é verdade. O que os estudos mostram é que, na realidade, o abusador e a vítima geralmente são da mesma classe social. Porque como os abusos acontecem geralmente em relações íntimas de convivência, dentro do mesmo seio familiar, amizade, grupo, é o mesmo poder aquisitivo. Então, acontece entre famílias mais abastadas? Muito. E ainda pior, porque as pessoas abafam mais o caso, não levam ao conhecimento da justiça. E coloca ainda mais nessa situação de inferioridade o corpo e a autonomia da mulher, em última instância. Ainda dá mais relevância à importância da ação que está sendo proposta aí, que a senhora colocou no começo da sua fala aqui, de ir às escolas e falar sobre o tema, né? Exatamente. Eu tenho contato com uma ativista de Guarantã do Norte, que ela me mostrou um lado da campanha, como eles estão fazendo lá, falando, né... uma campanha mais voltada para a criança. Se me diz respeito, eu disco 100. Está se ensinando as crianças a usar ferramentas de denúncia, muitas vezes ferramentas de denúncia anônima, como é o caso do Disque 100, que é para violação de direitos humanos, qualquer tipo de violação contra criança e adolescente.
é uma plataforma super simples de ser utilizada e a gente tem que combinar nessa geração super esperta e tecnológica, ensinar qualquer coisa nesse sentido para eles é muito mesmo, fácil, eles graças a aprendem. Deus. Doutora, sobre a denúncia tardia, que algumas pessoas também julgam, né, essa denúncia, porque muitas vezes a criança foi abusada na infância e ela só vai entender e compreender que aquilo era um abuso e aí depois é que ela faz essa denúncia daquele abusador, né? Acontece bastante também. E às vezes as pessoas, né, que sofreram esse tipo de crime falam: nossa, mas tantos anos depois, será que compensa eu ir denunciar? Compensa. Compensa por dois Sempre motivos. compensa. Sempre compensa. Ainda que se trata de um crime que esteja prescrito, em diversas situações isso acontece. Eu atendo inúmeras vítimas que elas vão lá, assim, às vezes eu atendi uma que ela tinha 40 e poucos anos de idade já. E ela falou que ela tinha sido abusada por um membro da família quando ela era criança. Eu falei: olha, o crime já está prescrito. Falei para ela, ela falou: eu sei, doutora, mas o problema é que eu estou preocupada com a minha sobrinha. Estou preocupada com a minha filha. Estou preocupada com uma outra criança, membro da família. Que convive com a mesma pessoa. Que convive com a mesma pessoa. E essa preocupação é uma preocupação muito válida. Por quê? Porque esse tipo de criminoso, ele é contumaz. Ele não para. Enquanto ele não for punido, enquanto ele não for freado, ele vai continuar fazendo. Então, tem que denunciar, sim. Ainda mais porque, desde 2012, a gente tem a lei Joana Maranhão, que estabeleceu um jeito diferente de contar essa questão do prazo prescricional, desse prazo que o poder público tem para punir esse tipo de criminoso. As pessoas me questionam muito. O crime de estupro, crimes contra a dignidade sexual são imprescritíveis? Podem ser processados e julgados a qualquer tempo? Não. No Brasil, só existem 2 tipos de crime que são imprescritíveis, que é o crime de racismo e o crime de ação de grupos armados contra a ordem democrática. Apenas esses 2. Os crimes de violação sexual, eles prescrevem, mas quando se trata de vítima criança, eles prescrevem de uma maneira diferente. Qual que é o prazo que o poder público tem para punir? É um prazo geralmente aí de 16 anos e desde 2012 esse prazo ele começa a contar a partir do momento que aquela vítima completa a maioridade. Então é a partir dos 18 anos mais os 16. Então, dá tempo realmente de punir esse sujeito ainda, mesmo que a pessoa já complete a maioridade. Com certeza, porque é o que a Milena falou. Geralmente, a pessoa leva tempo para conseguir processar. Às vezes, o que aconteceu com ela, ela bloqueia aquela memória. Psicologicamente, para não se ferir mais. Para não se ferir mais. E é bem importante que as pessoas entendam que a palavra da vítima, nesse tipo de delito, ela é levada em consideração de uma maneira muito especial. Então, na prática, é o agressor que tem que tentar desconstituir de alguma maneira a veracidade do que aquela vítima está falando. E se o que ela diz é muito linear, se não existe qualquer motivo para inventar aquilo, o agressor vai ser condenado. Isso assusta muita gente, mas não é motivo para se assustar. Isso é uma proteção para as vítimas e todo o poder judiciário, todos os operadores do direito, principalmente também operadores da saúde mental, eles têm a habilidade para conseguir detectar qualquer tipo de inconsistência em alguma história. De mentira, de invenção. De invenção, a mentira é muito fácil de ser captada. A gente pega tantos casos na delegacia que, às vezes, assim, eles não são a maioria, são exceções. Mas é muito fácil de você saber como uma pessoa está mentindo. Logo percebe, né? É rápido, é muito rápido. Sempre vai ter alguma coisa dentro do celular da pessoa, dentro do discurso dela, uma testemunha, algo nesse sentido. As pessoas, inclusive, nessa modalidade que a senhora acabou de falar, tem costume de dizer assim, mas se daí a vítima é uma criança ou a vítima fala, só vale a palavra da vítima e a pessoa que pode não ser a culpada nessa história pode ser condenada injustamente. Mas é como a senhora disse, né? Ela passa por uma triagem de psicólogos, de pessoas competentes para saber se aquilo foi uma invenção ou se ela foi induzida a inventar aquilo, a falar aquela mentira de um possível agressor, né? Exatamente. Aí você entra num aspecto interessante. Eu estava vendo uma pesquisa que mostra, em casos de crianças que revelam situações de abuso, estudos mostram que apenas em 8% dos casos não se trata de um caso verídico, de uma história verídica. E dentro desses 8%, a gente tem
geralmente contextos de indução de discurso por parte de um E adulto. um terceiro que quer uma vingança ou qualquer coisa. Aham, né? um contexto de alienação parental. Não gosto muito desse termo, mas é mais ou menos isso. Vamos ficar de olho, é o mais importante. Doutora, infelizmente o tempo passa muito rápido. Eu ainda queria falar da Delegacia da Mulher, mas eu acho que hoje não Não vai vamos dar ter tempo, tempo, né? Mas a senhora é sempre bem-vinda aqui e eu gostaria de fechar lhe pedindo que deixasse aí as dicas principais. O que que a gente tem que observar, cuidar, para realmente proteger as crianças. Família que tem que olhar primeiro, né? Eu acho que mãe e o cuidador, o avó, quem é o responsável, o pai, enfim, que precisa ficar mais de olho, né? Com certeza. Como a gente conversou, o abusador ele não tem uma face caricata. Então, pode ser qualquer pessoa. O que nós, enquanto responsáveis por crianças e adolescentes, temos que fazer? Estar sempre de olho no comportamento de nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não é natural certos tipos de comportamento. Não é natural, por exemplo, que uma criança tenha uma aversão, uma repulsa extrema por algum outro adulto. Que uma criança chore, se debata no chão para não querer nem estar perto de uma pessoa. Certos tipos de comportamento são muito designativos. Por exemplo, automutilação, isolamento, episódio de enurese noturna, que é fazer xixi na calça, né? Mas o que os estudos apontam? Na maior parte das vezes, crianças que são vítimas de abuso sexual, elas vão replicar esses comportamentos com outras crianças. Então, esse é um dos principais indicadores. Se a criança está com um comportamento hipersexualizado, e pode ser tanto com relação ao corpo de outras pessoas quanto ao próprio corpo, existe, claro, uma curiosidade natural que os psicólogos falam de crianças com Sim. relação ao próprio corpo. Mas em excesso, pode ser um indicativo também. Então, ficar de olho no comportamento das crianças, principalmente se tiver qualquer um desses sinais, converse com ela, porque com orientação, com carinho, com respeito, ela vai revelar se está acontecendo alguma coisa. E se precisar, buscar ajuda, né? Até de profissionais para poder entender o que está acontecendo, né? Exatamente. Lembrando que a Polícia Judiciária Civil funciona 24 horas. Nós temos psicólogo na delegacia para fazer o acolhimento das crianças. E lembrando também que você pode denunciar qualquer situação de maneira anônima via Disque 100 ou no telefone fixo da delegacia, que eu sempre esqueço o número, mas eu vou passar para vocês. Mas tem o 197 também, que é Tem da o Civil, 197, ainda funciona ou não? Ele tá com um probleminha aí, Tá. né? Então é melhor o fixo Aham. da delegacia que Mas- eu vou passar para vocês. Tá bom. Em casos de abuso, diz que 100 e esses casos costumam Aqui, chegar. Vamos lá. achei aqui o WhatsApp da delegacia, tá? Não atende ligação por WhatsApp, é sempre melhor. É o 66 Certo. 3544 1912. 1912. Muito bem. A gente vai replicar isso à tarde no site também para quem queira ir pegar, que não tenha conseguido anotar, enfim, né? O Disque 100 chega para vocês aqui de Sorriso? Chega pra gente via e-mail e entendi. é uma ferramenta valiosa. Eu acho que toda denúncia que eu recebi via Disque 100 procedia. Procedia As e pessoas foi- têm medo de denunciar, mas como tem o anonimato, usem, gente. É uma ferramenta que Olha, nos que ajuda legal. demais e permite que a gente salve muitas pessoas.